Dois colegas de classe que se odeiam são obrigados a se casar pelos avós milionários, mas aos poucos vão se conhecendo e gostando um do outro, até que a melhor amiga da Ruivinha aparece e ameaça o futuro do casal, o que poderia acabar com o plano dos dois e a vida deles para sempre. Em um colégio, vemos Saita andando no corredor com a mochila no braço. Em sua frente está a jovem Akane. Ela vira em câmera lenta para o garoto que chega e fica com a boca aberta, mas ela não estava no clima não. Ela então puxa a gravata do garoto e lança a ameaça. Se ele contasse para alguém sobre o que estava rolando entre os dois, ela acabaria com ele. Ele retribui o olhar de ranço e pensa que se casou com a pior pessoa do mundo, a sua arqui-inimiga. O anime volta no tempo 4 dias antes. Em uma sala de aula, vemos Akane com um caderno na mão brigando com Saito, que estava sentado. Segundo a garota, Saito havia feito o relatório da aula de qualquer jeito, escrevendo que não teve nada de útil durante a aula e que foi um dia qualquer. Saito acha que a menina está exagerando e fala para ela que ninguém leu o relatório, só ela que era desocupada. Mas na cabeça dela, ela só quer consertar a atitude podre do garoto. Chega em cena a loirona Himari. Ela repreende Akane por brigar com Saito e que isso faria o menino chorar. Akane joga a culpa em Saito, porque ele não respeita os colegas de sala e nem ninguém. Himari então pergunta à garota por que ela pega tanto no pé de Saito. Ela pensa e comenta que nunca havia pensado sobre isso, que na verdade ela só tem ranço de ver a cara dele e que fica com vontade de esmagar ele com um chinelo igual uma barata. Agora chega Shizi, a mais fofinha do colégio e prima do garoto. Ela fica do lado de Saito e pergunta se ele estava brigando de novo. O garoto se defende e fala que não gosta de briga e que a Akane é quem estava enchendo o saco. Shizi chega perto do garoto, pega em sua cabeça e o adula, falando para ele relaxar que estava tudo bem. O garoto então comenta que só ela quem entende ele. Do outro lado, Himari fala que Akane tá afim de Saito, já que ela vive pegando no pé do garoto. Akane assusta e fica toda envergonhada e jura que nunca sentiu nada por ele. Na verdade, sentiu sim, apenas raiva e que se todos os homens morressem, ela nunca ficaria com ele. Já ele fala que se o mundo ficasse de ponta cabeça, ele também jamais ficaria com ela. Muda o cenário. Saito está andando em uma calçada, voltando para casa. O telefone toca e ele vê que é seu avô. Ele atende e o avô o convida para tomar um chá. O garoto recusa, já que vai estar ocupado fazendo outra coisa. O avô, que está em um carrão em frente a uma praia, sabe que o garoto está enrolado e comenta que um dia o neto vai herdar a empresa da família, que se o neto não fizesse a sua vontade, ele se arrependeria pelo resto da vida. E que também o neto não tinha opção. Daí vemos que ele realmente não tinha opção, já que chega uma limusine e vários homens de preto para buscar o garoto. Sem opção, ele entra. Dentro do carro, Saito pergunta ao motorista para onde estão indo. O motorista responde que ele vai ter que esperar para ver, e que aquela era uma ordem do avô do garoto. O anime corta, e Saito explica que no passado houve uma recessão muito forte na economia, e que o avô dele comprou uma das maiores empresas do país, o Grupo Rodio. Após a compra, o avô demitiu vários funcionários executivos, e transformou a empresa em uma empresa global e de alta tecnologia. O velhote pode ser velho, mas continua esperto e com fome de poder, viu? Volta pro carro, o motorista consola Saito, falando que o velhote gosta muito dele, ao contrário de seu pai. Saito fica calado e abaixa a cabeça. Finalmente chegam. Saito espera pelo avô sentado e aproveita o tempo para ler um livro. O que ele não esperava é que Akane também estava ali. Ela então pergunta o que seu inimigo estava fazendo por lá. Ele responde que o avô dele o havia obrigado a ir até lá. Já ela também comenta que sua avó havia lhe chamado para ir até lá, mas que agora o clima pesou porque o garoto estava por ali. Ele não suporta e os dois voltam a brigar. Em um carrão chegam os avós dos garotos. O velhote então convida os jovens a entrarem no restaurante. Lá dentro, eles encontram um banquete e o velhote, que não é bobo nem nada, está bebendo e diz aos dois que aquele almoço na verdade era uma comemoração. Eles não entendem nada e ficam se perguntando o que tinha para comemorar. Akane pede mais suco, já que tinha perdido o apetite por conta de Saito. O garoto também fala que perdeu o apetite, que aquilo era culpa da energia negativa da garota. Então eles voltam a brigar novamente. Os dois velhos caem na risada e comentam que os dois pareciam com eles quando mais jovens. Os garotos, sem paciência, finalmente perguntam por que estavam ali. Os velhos então respondem que os dois iriam se casar. Os dois ficam assustados e quase morrem do coração e falam que aquilo era mentira. O avô responde que não era mentira e que os dois vão se casar, quer queiram, quer não. Akane lembra os avós que eles ainda eram jovens e não tinham idade para casar. Os avós respondem que eles só precisavam ter 18 anos e que vão se casar sim. O velhote faz um discurso emocionante que diz que conhece a avó de Akane há muito tempo, que quando eles eram jovens eles até se amavam, mas que brigavam muito e
que por conta disso acabaram se separando. Os dois se casaram com outras pessoas que os pais haviam mandado. E, embora não tivessem ficado juntos, eles tiveram um bom casamento e que por estarem viúvos, eles estão livres, leves e soltos. A avó de Akane também comenta que o velhote está cuidando dela todas as noites. Akane fica louca de vergonha. O velhote então termina o discurso falando que provavelmente a vida dos dois teria sido diferente se eles tivessem ficado juntos e que ele quer ter essa segunda chance agora com os netos e que aquele pedido, na verdade, era uma ordem. Akane fala que os velhos estavam sendo egoístas, que o casamento não é mais arranjado, que antes precisa namorar, conhecer a pessoa. Saito também reclama e fala que não vai aceitar e que aquilo era um crime. O velhote então bate palma e entra em cena um cachorro. O velhote diz que se Saito não aceitar, ele vai transferir toda a empresa e seus bens para o cachorro. Saito fica louco. Já a velha chama Akane e apenas cochicha em seu ouvido. O velhote fala para pensarem e não se deixarem levar pela emoção e que ele tinha 3 dias para decidir. Fora do restaurante, os dois vão embora. Akane e Saito ficam sozinhos, sem saber o que fazer. Saito pergunta o que ela queria fazer e o que a avó dela havia cochichado no ouvido dela. A garota diz que não era da conta do menino e vai embora. Em casa, Akane, deitada na cama, decide ligar para Himari para saber a opinião da amiga. Ela pergunta à amiga o que ela faria se fosse obrigada a casar com uma pessoa que ela não gostasse. Himari fala que não aceitaria, porque não está mais na idade média e que na realidade ela está gostando de outra pessoa e que não ficaria com nenhuma outra pessoa se fosse ameaçada. Akane pergunta quem que a amiga está gostando, mas Himari fala que não vai contar, que era segredo. Ela aproveita e fala para a amiga que se Akane se casar, ela vai ter casa, vai poder dividir as contas e ter muitos filhos. Akane fica desesperada, nem é com a ideia de ter filho, mas sim de ter que ir pra cama com Saito. Já Saito está em seu quarto se lamentando de ter que se casar com o demônio da escola, que não vai aguentar ficar brigando todos os dias. Shizi está do lado dele e pergunta o que houve. Ele então comenta que o avô havia pedido uma coisa impossível e que ele não tinha como obedecer. Shizi conforta o garoto e fala que ninguém está livre de verdade, que estamos presos nos nossos instintos e o mundo é cheio de regras e que podemos usar essas regras para o nosso benefício. Ele pergunta a ela então se ele deveria aceitar a proposta do avô e Shizi diz que independente da resposta, ela apoiaria o garoto. 3 dias depois, os garotos encontram os avós e respondem que decidiram, eles vão se casar. Os avós ficam felizes e aliviados, porém Saito fala que eles podem dar entrada aos papéis para eles se casarem logo após se formarem, mas o velhote fala que não precisa esperar, que eles já estavam casados e vão começar a viver juntos a partir de agora. E mais, ele já tem uma casa e que a mudança já havia sido feita. Akane, desesperada, cai no chão. Os jovens chegam na casa e entram nela. Os dois veem que realmente a casa está toda mobiliada e novinha e folha. Acontece que eles percebem que só tem uma cama e o velhote diz que não tinha o porquê de ter outra, já que eles estavam casados. Saito fica desesperado e sai procurando para ver se ali tinha câmera e se os velhotes estavam vigiando eles. Akane fala que mesmo que Saito implorasse, ela nunca iria para a cama com ele, que os homens são pervertidos e só pensam naquilo. O garoto responde que nunca forçaria ela a ir para a cama com ele. Na cozinha, Saito pega uma pizza e vê que Akane também está com fome. Ela fala para ele que não são um casal e que não ficaria ali. Então pega o prato e volta para o quarto. Saito termina e entra no quarto, deita na cama, assim como Akane. Ele então começa a pensar que estava próximo demais da garota, que estava até sentindo o cheiro do shampoo dela. Ela briga e manda real, que nunca havia namorado com ninguém. E ele também fala a mesma. Saito pergunta por que ela concordou em se casar com ele, mas ela fala que não vai contar e que aquilo era só uma fachada, que na verdade ela estava seguindo regras e que aquela era uma oportunidade para realizar um sonho super secreto. Sem querer, Saito encosta no bumbum de Akane e ela quase quebra a mão do garoto. Volta para o colégio, o início do episódio. Akane ameaça Saito e fala que se descobrirem que ela está casada, a vida social dela vai por água abaixo e que era para ele continuar vivendo a vida medíocre dele. E mais, se ele contasse para alguém, ela viraria uma bomba e explodiria tudo. Saito então percebe que aquela guerra estava longe de acabar. Na frente da sala, Akane e Saito combinam de não comentar com ninguém sobre o casamento arranjado. Entram na sala, Himari joga Akane na parede e fala que ela estava de rolo com Saito. A ruivinha jura de pé junto que na verdade estava mandando o garoto procurar algo para fazer. Saito senta na cadeira e Shizi entra no modo detetive nível Among Us. Ela sente o cheiro de mulher em seu primo e fala para ele que ela descobriu que ele havia se casado com Akane. Saito, desesperado, agarra a menina e a leva para o corredor. Lá Shizi comenta que aceita suborno para ficar calada e que a vida do garoto estava em suas mãos. Ele volta para a sala e Akane volta a pegar no pé do garoto. Todos da sala começam a tirar sarro dos dois. Então, Himari diz aos dois que eles estavam ficando famosos na escola por brigarem tanto, que todos achavam que eles eram influenciadores, humoristas ou casados. Que na verdade, era verdade, mas ninguém sabia.
ainda. Volta pra casa e lá Akane descobre a nova dieta que Saito queria fazer para o casal. Suco vegetal, que é cheio de vitaminas, Cup Noodles para dar energia e Whey Protein para dar um pump. Bastava juntar os três para ter a vida dos deuses ou dos duendes. Akane tem certeza que o garoto é sem noção, ou maluco, ou os dois. Ela então propõe fazer comida e baixa skin cozinheira. Enquanto prepara, fica toda animada por ter a oportunidade de se mostrar melhor que o garoto. E Saito morre de medo, achando que ela envenenaria a comida. O jantar está pronto. Ela oferece ao garoto e espera a opinião do marido. Ele pega, experimenta e baixa o chefe de cozinha do Ratatouille. Do Neida, ele lembra de quando era criança e da comida que ele comia. Sem palavras, fala que a comida estava normal. Akane, full pistola, pega o prato e fala que o garoto era um mal agradecido. Começa os tapas e a briga novamente, mas ele come tudo e fica em paz. O dia passa e Akane tenta acordar o garoto, que a pega pelo braço e dá aquele abraço chamegado e fica no cangote da garota, por pouco tempo, até ela dar uma voadeira no marido. Ela o acorda para lembrá-lo que ele era um porco, que além de não ter lavado as vasilhas, não havia recolhido o lixo. O porco diz que tem sua própria opinião sobre higiene e que era para ela não encher o saco dele. Os dois vão para o colégio e o garoto percebe que os valores da vida dos dois é diferente. À noitinha em casa, o garoto joga videogame e é interrompido por Akane, que reclama do barulho. Ela olha para a TV e tampa os olhos. Ela não conseguia ver jogos de zumbis. Daí decide acabar com a palhaçada e tenta pegar o controle do garoto. A campainha toca, ela vai atender e sem querer desliga o aparelho. Saito, em depressão profunda, fica desesperado porque havia perdido todo o jogo. Passa o tempo e ele vai tomar banho, mas quando entra no banheiro, encontra a Ruivinha relaxando na banheira. Ele sai depressa, mas logo pensa que a garota poderia ter dormido e que era perigoso dormir na banheira. Daí volta para o banheiro e grita para ela acordar. Relaxada, sua esposa começa a falar se ele teria ido ali para se desculpar. Ele acha que ela tá doida, então a vê cambaleando dentro da banheira. Desesperado, ele tenta salvá-la, mas a garota cai em cima dele. Ela acorda e pergunta o que ele tinha tentado fazer. Grita e manda o garoto vazar dali. No outro dia, na sala de aula, Akane, desesperada, pede ajuda a Himari. Ela comenta que está com problemas com uma pessoa que ela não gosta, mas que quer ser amiga da pessoa. Himari acha que é Saito, mas Akane jura que não é. Então, ela dá dicas para a amiga. Ela poderia abraçar ou conversar com a pessoa, que com conversa tudo se resolve. E que o segredo era ela respeitar os outros, que assim os outros a respeitariam. Do lado de fora, Saito fala para Shizzy que sua vida estava igual de Tani, mas que não poderia divorciar da Ruivinha. Shizzy então dá dicas para o garoto. Ela comenta que o primo era preguiçoso, que para se dar bem com a Akane, ele deveria ceder um pouco às suas vontades, que qualquer presidente de empresa saberia disso. Ou pegar a garota no braço, já que mulheres gostam bastante disso. Saito volta para casa, Akane o espera, mas diz que na verdade só queria conversar com o garoto, que queria entrar em um acordo para não divorciarem. Eles então conversam e decidem criar limites para cada um e que deveriam respeitar isso, além de fixarem regras. Entre as regras, eles fixam regras de limpeza. O porco discorda, mas depois segue. Alimentação e regras na cama. Na verdade, a regra era de que ela o perdoasse se ele sem querer tocasse na garota. Por fim, Saito comenta que eles deveriam ser gratos um para com o outro, nos mínimos detalhes. Inclusive, quando ela cozinhasse, ele discorda, mas depois concorda que deveria agradecer e parabenizar a garota. Akane liga para Himari e fala que eles entraram em um acordo e Saito também comenta para Shi. Em casa, Saito dá de presente para sua esposa um bolo de morango. Ela fica surpresa e pergunta como ele sabia que ela gostava. Daí vemos que ele lembrou de uma carta que ela havia feito no primeiro ano. Depois, ela cozinha para o garoto e ele comenta que a comida estava gostosa. Ele lava as vasilhas e percebe que a Ruivinha poderia ser insuportável algumas vezes, mas que ela era legal e até bonitinha. Akane entra na sala e pergunta a Saito se ele toparia assistir um filme com ela. O famoso Perseguição 24 Horas de Gatos Filhotes, versão sem cortes. Saito pira o cabeção, mas Akane diz que tem uma versão mais curta com os melhores momentos. Ele topa, mas dorme o filme inteiro. Akane então agradece por ele ter assistido o filme e que toparia o que ele quisesse. Então ele chama ela para jogar videogame e ele perde vergonhosamente. Durante o jogo, ele percebe que estão se divertindo. Na cama, o jovem coloca o cobertor na esposa, ela agradece e eles topam de marcar outros rolês como aqui. Mas antes de dormir, a Ruivinha pede para Saito chamá-la pelo nome. Ele concorda e começa a chamá-la de Akane, já que antes ele só chamava ela de Ei. Na escola, Akane devolve a borracha de Saito que havia caído. Então, Himari percebe que os dois estavam diferentes, já que ela estava ajudando o garoto. Mas Akane comenta que tudo estava normal e que continuava odiando o garoto. Mas sem perceber, fala o nome do garoto, algo que ela nunca havia feito antes. Himari comenta que ela nunca chamava o garoto pelo nome. Pega no pulo, Akane sai correndo para não ser descoberto. Durante o intervalo, Saito vai na biblioteca pegar um livro sobre comunicação e encontra Shizzy por lá. Ela percebe o livro e pergunta por que ele havia pegado aquele livro sobre comunicação. Saito fala que aprendeu com o livro a importância de trabalhar em equipe e que colocaria isso em prática. Então, ele chama Akane
Akane e a convida para sair. Ela acha que é o encontro e chama o garoto de pervertido. Depois, ele consegue explicar para ela que era para eles saírem para fazerem compras, tarefas do dia a dia que queria ajudá-la. Depois ela entende e topa. Saindo da sala de aula, Himari convida Akane para irem embora juntas e que poderiam sair para comer algo e que ela pagaria. Akane lembra do rolê com Saito e diz que não poderia. Himari suspeita que seja algo com Saito e se seria um encontro e pede para a garota para elas saírem juntas com Saito. Akane sai correndo antes de ser pega no flagra, mas no caminho pisa em cima de Shizi. Shizi comenta que era uma armadilha para falar com Akane o que ela estava querendo fazer com o primo dela. Akane volta a correr antes de ser pega no flagra. Fora do colégio, escondida, ela espera por Saito e juntos vão ao mercado. Chegando lá, ela dá dicas para o garoto sobre preço antes de pegar o produto. Ele entende e aos poucos vai aprendendo com a esposa como se faz compras. Daí eles olham uma promoção, Akane vira Super Saiyajin e entra na briga. Ele também, mas os dois perdem feio e ficam sem nada. Quase mortos, começam a rir no chão. No final voltam para casa e ele comenta que um dia ela será uma boa esposa, mas acaba esquecendo que os dois estavam casados. Na cama, Akane acorda com Saito apontando o dedo para ela. Ela acha que ele a atacaria, mas na verdade ele só queria encostar na bochecha da garota por achá-la fofinha enquanto dormia. Ela não fica envergonhada e deixa o garoto apenas olhá-la enquanto dormia, mas só por um pouco tempo. Acaba que os dois vão dormir morrendo de vergonha. Pela manhã, vão ao mercado comprar pão de morango. Saito compra um para os dois. Juntos comem e são vistos por Himari. Ela suspeita que tem algo entre eles, mas Akane fala que o garoto a estava perseguindo e estava comendo um pedaço que havia jogado no chão. Voltam a brigar e Himari se faz de besta mesmo sabendo que onde tem fumaça tem fogo. Em casa, Akane está estudando para a prova, enquanto Saito não faz nada, porque segundo ele não precisava estudar, porque já sabia o suficiente. Akane fecha a porta e volta a estudar. Logo depois, ele entra no quarto e entrega um lanche para a garota, que não entende, mas come e se sente renovada para estudar mais ainda, para a prova que teria no colégio. Os dias passam e enquanto ela estuda, Saito a ajuda dando lanches. No colégio, Akane cai no chão exausta de cansaço. Himari a vê e pergunta se está tudo bem. A ruivinha diz que estava assim por estar estudando bastante e que continuaria assim a ter a maior nota da turma, custe o que custar. Em casa, Saito entrega o lanche para a ruivinha, mas vê que ela não estava bem. Coloca a mão na testa da garota, afere a temperatura e vê que estava com um pouco de febre. Na cama, ele começa a limpá-la. Ela não quer parar, quer estudar, mas ele a manda descansar um pouco. Ela então confessa o segredo, que deveria estudar para ser médica e ajudar as pessoas, mas que por seus pais não terem condição, a sua avó pagaria a faculdade se ela se casasse com Saito, por isso que ela estava naquela situação. E por fim, ela fala que admira o garoto por não estudar nada e tirar boas notas. Ela cai na real e fala que era mentira. Durante a noite, ele percebe que a febre havia aumentado. Ele tenta ligar para o táxi, mas não dá certo, e ela se recusa a ir de ambulância. Sem opção, o garoto a pega nos braços e a leva para o hospital, correndo pela rua. Ele então comenta que não sabia sobre o sonho dela, mas que tinha certeza que ela conseguiria, o que faz a garota ter uma queda pelo marido. Mas ainda ela não sabe, mas logo vai saber. Os dias passam e Akane está melhor. Ela acorda o marido e Saito comenta que ela estava gripada, mas que havia melhorado. Agora no colégio, Himari parabeniza o garoto por ter tirado 10 na prova e começa a chegar perto demais. Ele pede para ela afastar. Ela sai e Akane vai até ele e fala para ele não ficar de conversa com outras garotas, porque ele é um homem casado. Ela sai grilada, mas Saito a vê e percebe que sua esposa é uma gracinha. Em mais um dia de aula, a ruivinha persegue Saito, que fica com medo, achando que levaria outra bronca. Mas na verdade, Akane queria apenas entregar para o garoto a marmita que ele havia esquecido em casa. Até porque ela fez com muito carinho e dedicação, para ela e para ele também. Eles entram para almoçar, mas Shizi tá brocada e pede um pouco da marmita de Saito. Na verdade, ela nem pede, ela tenta tomar. E ameaça, se ele não entregasse, ela contaria para todos o segredo dele e de Akane. E de quebra, ela ganha uma torcida, fica do lado da garota e obrigam Saito a entregar a marmita. Entra em cena Himari, que percebe que as marmitas de Akane e Saito eram iguais. Daí todos da sala começam a fofocar e a criar teorias de que os dois eram namorados ou casados. Saito vai explicar, mas percebe que Shizi havia comido toda a marmita em poucos segundos. Ele fica com raiva, mas depois percebe que a sua prima havia destruído a prova do crime do casamento. Fora da sala, Saito conversa com Himari e para tirar o dele da reta, diz pra loirinha que o problema da marmita foi mera coincidência, que não estava namorando nem casado com a Akane. A garota fica bem feliz ao ouvir isso e comenta que vai espalhar a fofoca e a novidade para toda a escola. Em casa, os dois estão dormindo, até que a Akane acorda assustada. Uma figura misteriosa estava no canto do quarto
quarto. Ela grita e acorda Saito. Assustado, pergunta o que houve, e a Ruivinha jura que havia visto um fantasma no quarto. Ele duvida e volta a dormir. O desespero toma conta da garota e ela exige que ele levante e procure o fantasma. O fantasma tropeça em algo e ela pula em cima de Saito com o maior cagaço, o que acontece novamente em outro dia. Enquanto Saito estuda, a Ruivinha vai até ele e jura de pé junto que ouviu passos na casa enquanto ela estudava e que não sairia da cola do garoto. E ela falou a verdade, porque nem no banheiro ela deixava o garoto em paz. Ela então decide tomar banho e pede para o marido ficar de vigia no banheiro, o que ele faz como um bom maridinho. Saito então procura Shizi, conta toda a situação, inclusive que ficou de vigia enquanto ela tomava banho. Shizi chama ele de tarado. Ele nega e fala que não aconteceu nada demais. A garotinha acha que realmente há um fantasma na casa dele e que deveria fazer algo por seu primo. Mas antes, aponta o dedo na cara de Akane e fala que sabia toda a verdade sobre o casamento. Desesperados, levam ela para outra sala. E por lá, Akane fica full pistola por Saito ter contado a sua prima. E Shizi fica do lado de Saito e comenta que descobriu tudo sozinha e que por serem parte da mesma família, não seria difícil perceber que tudo estava estranho. Akane, por fim, entende e concorda. E para ajudar a Ruivinha, Shizi conta que sente que a casa dos dois é assombrada e que ela deveria exorcizar a casa, senão as notas da Ruivinha cairiam. Fora de casa, ela sente que a casa estava repleta de fantasmas, mas que encontraria as assombrações e mandaria todas embora. Para começar, elas vão até o escritório de Saito e encontram só uma cueca, limpa, que era um milagre, porque o garoto era um porco. Depois vão ao quarto dos pombinhos, e a Ruivinha conta tudo o que aconteceu na noite em que ela viu o fantasma. Shizi para, pensa e chega a uma conclusão. O fantasma era ninguém mais, ninguém menos do que ela, até porque ela tinha a chave da casa, e que ia lá de vez em quando só para espionar os casadinhos. Para agradecer pelos serviços inúteis, mas prestados, Akane faz um banquete para a baixinha brocada. Ela aproveita e fica por lá durante a noite, o que deixa Akane suspeita da relação dos dois, já que Saito era bem chegado na garota. Ela até descobre que os dois tomavam banho juntos. Em particular, Akane conta a Saito que ficou chateada com ele, por ele ter jogado com sua prima um jogo de gatinho, que ela queria ter jogado primeiro e junto com o garoto, e que ele era bem próximo da prima. Ele fala que era só porque cuidava dela por ela ser bem tapadinha. Akane fica com ciúmes e vai falar o que sente, mas é atrapalhada por Shizi, que estava escondida no meio do casal. Ela até conta para a Ruivinha que os dois sempre dormiam juntos, desde criança, se a garota teria algum problema sobre isso. Ela fica toda atrapalhada, mas por fim deixa a menina dormir com eles. No meio da noite, Shizi pergunta se a Ruivinha tinha ciúmes do primo, que dava para perceber nos olhos dela, e que ela deveria contar a Saito, mas que estava feliz pelo casamento dos dois, porque dava para perceber que ela gostava do garoto. E termina agarradinha com o primo. Volta pro passado e vemos a pequena Himari tentando puxar conversa com a pequena Akane, que é grossa e corta a menina toda hora. Mas a loirinha é insistente e combina vários rolês com a garotinha, que no final acaba topando. No presente, vemos as duas em um café. Himari é direta e reta e pergunta se a Akane gostava de Saito. A Ruivinha grita que não, e a loirinha fica feliz porque ela gostava, tinha um crush e tava gamadinha por ele. Ela explica que está gamada no garoto desde um dia quando ele salvou uma garota na aula de educação física e que ele tinha esse dom de ajudar as pessoas. Akane concorda, mas só dentro da mente, até porque ele já havia ajudado a Ruivinha quando ela estava gripada. E também, Himari comenta que era bem insegura e que tinha uma queda por homens seguros igual a Saito. Por fim, pede para Akane ajudá-la a conquistar Saito, já que os dois viraram amigos há um bom tempo. O primeiro passo seria descobrir tudo que o garoto gostava. Então começa a missão. Akane começa a analisar mais a fundo o garoto, anotando, perseguindo e filmando o que o garoto fazia no dia a dia. Até um bate-bola ela fez, que na verdade parecia depoimento para a polícia civil. Durante a conversa, descobrimos que ele não tinha um tipo específico de gosto de mulher e que gostava de bife mal passado e sushi. Ela pega todas as informações e passa para a amiga loirinha, tipo tudo, desde que ele lia antes de dormir até os tipos de jogos que ele curtia. Só que ela não percebeu que estava sendo específica demais, o que levanta suspeitas. Mas Himari acaba não ligando e sai toda feliz pela escola. Em casa, Akane prepara a janta e Saito percebe que não teria bife, que era seu prato favorito. Ela não entende por que ele achou que teria. O garoto responde que ela fez várias perguntas sobre o que ele gostava e acabou criando expectativa. Akane fica toda saidinha por ver que ele criava expectativa sobre ela e decide fazer a vontade do maridinho. Ele então come e elogia a garota e faz ela ficar toda derretida. Ela pode até negar, mas dá pra perceber que ela tá ficando amarradinha no porquinho. Volta pra escola e Himari chega junto em Saito, tentando puxar conversa. Durante a conversa, ela descobre que realmente ele não tinha um tipo específico de mulher
mulher, que na realidade ele gostava de conhecer a pessoa para depois pensar se gostava ou não, o que era bem diferente da loirinha, já que os caras iam até ela por causa do corpo e não por conta de quem ela era por dentro. Ela é implacável e tenta investir mais de perto. Cochicha no ouvido do garoto o que ele achava dela. Ele fica morto de vergonha e ela sai. Shizzy acha que ele tinha entrado no cio, que o fedor de porco não atrapalhava sentir isso. Volta para casa e Akane continua na missão, mas é pega no flagra por Sai. Ela tenta até disfarçar, pergunta qual tipo de livro ele gostava e se ele poderia indicar um para ela. O garoto então indica um com 300 mil páginas para ela. A espiã passa as informações para Himari, que diz que leu o livro e não entendeu nada, ao contrário da Ruivinha, que também leu e entendeu tudo. Para ajudar a amiga, ela promete que vai pedir indicação de um livro mais fácil, mas a loirinha não liga e vai correndo até o garoto para puxar assunto sobre o livro. Akane, ao fundo, vê os dois conversando e fica mortinha de ciúmes. Durante a conversa, Himari confessa que Akane havia passado algumas informações sobre ele para ela, e que a Ruivinha era sua melhor amiga desde o primário, quando ela lhe defendia dos bullies, e que ela era uma amiga bem especial, a melhor de todas. Shizzy vê que Akane estava escutando tudo e lança fogo no parquinho, ao dizer que sabia que Himari era afim dele e se a Ruivinha estava com ciúmes, que continua negando. Do lado de fora, Himari conta tudo da conversa para Akane e que achava que Saito gostava dela, graças à ajuda da amiga. Então combina de passarem um tempo juntas na casa da Ruivinha. Ela tenta lançar várias desculpas, mas nenhuma cola. A loirinha iria passar um tempo junto com ela em casa. Akane volta para casa e fala para Saito ficar escondido, que a loirinha estava chegando. Ela topa e ele fica escondido na cozinha bem encolhidinho. Himari desconfia que tinha alguém em casa, mas Akane jura que era só elas por ali. Na cozinha, Himari comenta que acha que a amiga gostava de Saito, mas que não queria atrapalhar a amiga, se teria algum problema em chamar ele para sair. Akane fala que odeia o garoto, que não importava, o que quebra o coração de Saito, que estava na cozinha ouvindo tudo. Himari toma coragem e chama Saito para sair. Ele agradece e fica feliz pelo convite. Shizzy pergunta mais uma vez se Akane estava de acordo com a situação, mas Akane responde que só quer ver a amiga feliz, o que não convence a garotinha, que tem certeza dos sentimentos da Ruivinha com seu primo. Durante a janta, Saito comenta para Akane que Himari havia chamado ele para sair e se ele poderia. Akane não entende a pergunta, mas ele a lembra que estavam casados. Para ela não fazia sentido porque o casamento era uma fachada e ele, triste, entende. Então vai até a porta de casa e fala que iria para o encontro, mas Akane o impede e diz para ele não ir, que vê-lo com outra garota deixava o coração dela doendo, que ele era o marido dela. Ele fica feliz ao ouvir isso e fala que não iria ao encontro já que tinha negado. Por fim, pega na mão da garota e juntos saem para um rolê bem juntinho. Himari na escola comenta que embora ele tivesse negado de sair, ela não desistiria fácil dele, que Akane era bem parecida com ele quando criança, mas ela havia conseguido conquistar a amiga aos poucos e faria o mesmo com ele. Akane ouve tudo e fala baixinho que não perderia para a amiga. Parece que alguém está começando a gostar do arqui-inimigo. O que será que vem por aí? E aí, o que você achou do episódio? Você acha que finalmente Akane está gostando de Saito? E Saito está gostando de Akane? E Himari, você acha que a loirinha vai atrapalhar o casamento dos dois? Comente no vídeo o que você achou e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Assim eu vou saber se você está gostando do vídeo e me ajuda a continuar com os recaps. Agora no vídeo está passando outros vídeos de recaps que eu tenho certeza que você também vai gostar. Muito obrigado e te encontro no próximo vídeo.